Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. A alimentação é um dos pilares da medicina tradicional chinesa. O objetivo é equilibrar o fluxo de energia que circula pelo corpo. Mas essa dieta não é fixa. Deve ser adaptada às características de cada pessoa, às mudanças naturais da idade, ao ritmo de vida e às emoções. A energia dos alimentos. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a nutricionista, naturopata e professora da FMP Fase, Brigitte Olichon. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Vamos começar então explicando como que a energia é vista pela medicina tradicional chinesa? Então, a medicina tradicional chinesa, ela considera tudo energia, né? Uma história de mais de 5.000 anos que observa a natureza e percebe que tudo é energia e está interligado. Hoje em dia o Ocidente consegue perceber isso na física quântica, né? Mas isso já é muito antigo na medicina. Então, todo o céu, toda a terra, todos os alimentos, todos os animais, todas as plantas, tudo que a gente encontra é energia. Inclusive nós, né? Inclusive nós, sobretudo nós, né? E eles chamam essa energia de Qi. Qual é o papel da alimentação nesse universo de energia? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, existem 3 pilares, né, de tratamento, de prevenção, na verdade, mais do que de tratamento. Então, um deles é a alimentação, que é fundamental para você nutrir esse Qi no seu organismo, né? Mas também é a respiração, em que você nutre o outro Qi, que é a respiração, que é uma energia que você recebe, e também o corpo, o movimento do corpo. E isso você pode trabalhar com o exercício físico, com a acupuntura, com a massagem, com várias outras técnicas que a gente também trabalha, o shiatsu, o doin, né, que são práticas que eles utilizam nesse período todo de história, né, de povo, desde lá no povoado, bem perdido, não precisa ser uma pessoa, né, as pessoas têm isso como cultura mesmo, né, então eles trabalham dessa forma dentro de casa. Ou seja, esses 3 pilares são formas da gente recarregar as baterias, né? Se nutrir de energia, né? Na verdade, o que acontece? A gente recebe uma energia ancestral dos nossos pais no momento da nossa fecundação, né? Então, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, eles carregam uma energia que quando se fundem, juntam e são a nossa energia ancestral que a gente carrega ao longo da nossa vida. A gente só perde essa energia quando a gente morre. Só que ela fica guardada nos rins, pela medicina tradicional chinesa, e a gente vai se utilizando dela em momentos muito críticos, né? Então, quando eu não me alimento bem, quando eu não respiro bem, quando eu estou muito estressado, quando eu estou com uma falta de energia comum, né? Então, eu lanço mão dessa energia ancestral que eu tenho, que eu não deveria estar gastando, que ela deveria estar guardadinha lá para eu poder manter a minha longevidade. Mas, como eu vou gastando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, me alimentar, respirar bem, me movimentar, vai repondo um pouquinho dessa energia que eu recebi no momento da minha fecundação, da minha concepção. Né? E o importante para a medicina tradicional chinesa é essa energia estar em equilíbrio, né? Sim, porque se ela não estiver em equilíbrio, se ela parar em algum lugar ou se ela faltar em outro lugar, o corpo não funciona da mesma forma. Né? E aí, quando o corpo não funciona, primeiro a gente se sente estranho, a gente tem reações estranhas, reações que a gente passa às vezes despercebido, né? Uma dor de cabeça ali, um mal-estarzinho aqui, uma dor na unha do pé, ou um cabelo que cai, ou uma pintinha que aparece. Mas se isso vai se perpetuando, a gente já começa a condensar essa falta de energia ou esse excesso de energia em doenças de verdade, e aí a gente começa a ficar doente. Então é interessante a gente poder observar o próprio corpo, as próprias emoções, os sentimentos que a gente tem, para começar a perceber, opa, tá faltando aqui, opa, tá bloqueado lá. Então a alimentação, ela tem esse papel de regular, junto com as outras práticas, regular esse fluxo de energia. Tem de estar em movimento o tempo inteiro, o mundo está em movimento. Quando para,
é morte. Então a gente precisa estar em movimento e energia também. E esse desequilíbrio é que abre o caminho para as doenças, sim, né? Sim, na verdade é a partir desse desequilíbrio que as doenças começam a se manifestar. Mas não necessariamente automaticamente, né? Elas começam insidiosas, então é uma mudança de humor, é um sinal aqui, outro lá. E o problema nosso aqui no Ocidente é que, primeiro, a gente não presta atenção no próprio corpo, a gente não presta atenção nas nossas emoções e a gente leva um ritmo de vida tão acelerado que quando a gente vê, a doença já está instalada. Os sinais estão vindo desde não sei quando e a gente não para perceber e para dar atenção a eles. Os sinais sutis a gente não percebe, só quando chega no ponto mesmo da doença instalada. Exatamente. Né? E às vezes a doença é tão grave que para você mudar o quadro fica mais difícil. Essa energia tem uma polaridade, né? Sim. Então, a energia, como eu te falei, é tudo movimento, né? Então, quando os chineses começam a observar a natureza e percebem que tudo é energia e que existe uma dualidade, existe o dia e a noite, existe o homem e a mulher, o céu e a terra, então tudo está em dualidade. Então, nós temos esse movimento dentro de nós também, né? E você chega no ápice de uma dualidade e você entra na outra dualidade. Então, o céu, quando o sol está no ápice, ao meio-dia, e ele começa a cair novamente, você chega na noite. E a lua, a mesma coisa, né? Então, eles vão percebendo essa dualidade em tudo que é movido pela energia. Está mutante, está em dinâmico o tempo inteiro, né? Nada estático, e dentro de nós a mesma coisa. Então, nós temos tendências um pouquinho mais numa polaridade do que noutra. Somos mulheres, então somos de uma polaridade mais yin, que o yin é o feminino, é a terra, é o concreto. Nós mulheres fazemos as coisas acontecerem, né? Os homens não. Os homens são yang, eles são mais altos, eles são mais fortes, eles estão voltados mais para o céu, né? Então mais no respirar, mais nas ideias, nos sonhos, né? Nós é que fazemos acontecer, mas eles sonham, né? Então é muito isso, de você observar isso. Isso você observa nas plantas, nos alimentos, nos animais, em qualquer coisa, nas cores. Tudo você tem essa dualidade. Que nós erroneamente aqui no Ocidente traduzimos para polaridade positiva e negativa, né? Sim, sim. O problema, a gente até poderia chamar de positivo e negativo. O problema é que no Ocidente a gente coloca uma carga negativa no negativo, né? Mas não é, o negativo é interessante também, é importante, e sem ele não tem o positivo, né? Então a gente precisa dos dois. Os alimentos dentro da medicina tradicional chinesa recebem uma série de classificações, né? Vamos começar pela cor. Então, porque assim, nada é sozinho, né? Então a cor, ela tem a ver com elementos, ela tem a ver com a polaridade, ela tem a ver com a temperatura. Então a gente tem várias cores seguindo um princípio dos 5 elementos que eles chamam, né? Então, existe o elemento madeira, que é a cor verde. Então todos os alimentos verdes estão relacionados a esse elemento madeira, que é o primeiro elemento, que é o elemento da vida que surge, que a gente coloca, na verdade, né? Do frutificar, na verdade, né? Depois nós temos a cor mais vermelho, o laranja vermelho, que representa o elemento fogo, né? Que tem mais a ver com o coração, que também é vermelho. O madeira tem a ver com o fígado. E aí você vai me dizer, mas o fígado não é verde? Mas quando o fígado morre, ele se torna verde, duro como a madeira e verde. E a bile é verde, é uma produção do fígado. Depois dos alimentos vermelhos, a gente tem os alimentos brancos, acinzentados, que são da terra, né? Depois temos os do metal, que são os pretos, e os da água, que são os azuis, né? Os lilás, os azuis. Então a gente tem essa miríade de cores. Na verdade, assim, a gente não vai comer um elemento só. A gente precisa fazer o equilíbrio de todas as cores para poder ter o equilíbrio da energia. A energia precisa fluir, as cores precisam fluir. No Ocidente a gente tem um movimento semelhante, que é o 5 ao dia, em que você precisa comer 5 cores diferentes. Então, um conhecimento ancestral, um conhecimento antigo, de mais de 5.000 anos, que está sendo resgatado hoje em dia no Ocidente, a partir de estudos científicos e tudo mais, que na verdade só estão embasando uma coisa que já é conhecida, né, e estudada há muito tempo. Você falou aí dos 5 elementos, né, na verdade, né? Tudo gira em torno desses 5 elementos, Tudo. Né? A dualidade, ela se manifesta nesses 5 elementos, né?
Então nós temos o fogo, temos a terra, temos o metal, temos a água e temos a madeira. Um gera o outro. E na natureza isso também acontece, né? A madeira, ela gera o fogo, quando ela vira lenha, ela gera fogo. O fogo, quando se extingue, ele cria cinza, que é a terra, né? A terra e essa cinza, quando ela se solidifica, ela se torna rocha, ela vira metal, né? E do metal, da rocha, nasce a água, que vai nutrir a madeira para ela florescer novamente. Então existe um ciclo de geração de forças, de geração de energia e de também dominação. Um elemento domina o outro. E por isso, por que é importante a gente saber dessa questão dos 5 elementos? Porque no organismo da gente acontece a mesma coisa, né? Cada órgão, cada víscera, cada sentido nosso, cada tecido nosso está relacionado a um elemento desses. Mas não adianta eu tratar simplesmente dos seus olhos, por exemplo, se eu não tentar entender qual a relação com os outros elementos. O que está acontecendo? Aonde está bloqueado? Onde é que está em excesso? Onde é que está em falta? Para a gente poder ajustar. Desculpa. Não. Às vezes a manifestação é num órgão, mas o problema começou em outro, né? Exatamente, exatamente. Porque ele pode estar dominando aquele... Vamos dar um exemplo, né? Se você tem um problema de fígado, por exemplo, né? Que vai se manifestar nos olhos, que são os canais de entrada do fígado, madeira. Então, eu tenho um problema nos olhos, a sua queixa é essa, meu primeiro pensamento é fígado. Muito bem, mas o que está acontecendo com esse fígado? Ele está bloqueado ou ele está vazio, né? Ele está com excesso ou ele está vazio? E aí eu vou investigando outros sinais e sintomas e começo a perceber, se ele está vazio, alguém que veio antes dele, algum elemento que veio antes dele, pode estar com a energia bloqueada. E aí a gente começa a investigar se é isso ou se é o outro que domina o fígado, que está sugando toda a energia, que também está em excesso. Então a gente precisa acalmar os outros elementos que podem estar sugando toda essa energia e fortalecer o fígado que está enfraquecido nesse momento. Então a gente vai trabalhando com todos os elementos. E a classificação quanto ao sabor do alimento? Sim, mas quando a gente fala de sabor na medicina tradicional chinesa, a gente não está falando de paladar, né? Então não necessariamente aquilo que eu chamo de doce ou de azedo ou de amargo diz respeito ao sabor que eu ponho na boca, né? É um estudo que eles fizeram há não sei quantos mil anos do sabor intrínseco do alimento mesmo, daquilo que ele vai causar como efeito quando você o ingere. Mas esse sabor, ele também não anda sozinho, né? Você tem o sabor intrínseco do alimento, mas vai depender muito de como você combina esses sabores e de como você trabalha esse alimento. Se você vai consumi-lo cru ou cozido, ou assado, ou refogado, ou temperado, ou não, com muita água ou com pouca água. Então tudo isso também vai interferir naquilo que você chama de sabor aqui, né? Que é um sabor mais intrínseco. Cada elemento ele tem um sabor característico. Então, voltando para o seu exemplo do fígado, né? O que alimenta o fígado é o azedo, é o ácido, né? Então, o que eu posso colocar para fortalecer esse fígado? Eu tenho de colocar alimentos que têm essa pegada mais ácida, né? Então, as frutas cítricas são interessantes. Aí você vai me dizer, mas frutas cítricas são mesmo azedas? Mas existem outros alimentos que a gente considera azedas, dentro da medicina tradicional chinesa, que não necessariamente tem o sabor azedo, né? A rúcula, por exemplo, ela não é azeda, mas ela trabalha o fígado da mesma forma, né? Então a gente precisa trabalhar essas questões. Antes da gente entrar no ar, você estava falando que o doce, o docinho que a gente come, o açúcar, ele não entra como o alimento doce, né? Com sabor doce, não, né? Ele entra como sabor ácido, né? Porque ele tem essa ação mais ácida dentro do organismo, né? Então a gente não considera, até porque eles, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente não utiliza açúcar, né? Porque ele é muito ácido, então ele vai desequilibrar todas os outros elementos, então a gente evita. A gente vai entrar em detalhes aí desses sabores daqui a pouquinho. Tá bom. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a energia dos alimentos. O Em Questão volta em instantes. Até já!
Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre a energia dos alimentos. Nossa convidada é a nutricionista, naturopata e professora da FMPFase, Brigitte Olichon. Brigitte, a gente terminou o primeiro bloco falando dos sabores dos alimentos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais. São 5 sabores, né? São 5 sabores relacionados aos 5 elementos. Então, a gente tem o sabor ácido, azedo da madeira, a gente tem o sabor amargo do fogo, a gente tem o sabor doce da terra, a gente tem o sabor picante do metal e tem o sabor salgado da água, né? Então, o equilíbrio desses sabores vai ajudar com que a energia, o fluxo de energia fique constante e fique equilibrado, né? Como é que a gente pode trabalhar esses sabores? A gente tanto trabalha no alimento em si, cada alimento tem o seu sabor intrínseco, quanto nos temperos que a gente utiliza, que também podem estimular esses sabores dentro da gente também, né? Então, por exemplo, se eu tenho, como é que eu posso saber se eu estou precisando ou não? Se eu tenho uma tendência a buscar muito um determinado sabor, eu posso tanto estar em deficiência de energia naquele elemento dentro de mim, quanto eu posso estar em excesso. Por isso eu preciso fazer todo um diagnóstico geral dos outros elementos. Ou se eu tenho uma aversão a esse sabor, também eu posso estar num excesso, num bloqueio, ou eu posso estar numa carência, né? E aí estar sendo dominado por outro elemento. Então é importante eu perceber cada sabor desses na minha alimentação e na minha vida também, né? Então, às vezes, uma pitadinha de sal faz toda a diferença no fluxo de energia de uma pessoa, mesmo ela sendo, ocidentalmente falando, hipertensa, né? Ela pode dar essa levantada na energia porque ela volta a reequilibrar o fluxo, né? Que alimentos são de que sabores? Só para a gente ter uma ideia. Então, dentro da madeira, né, o alimento azedo, eu já te falei, né, alimentos ácidos, então, em geral, são as frutas cítricas mesmo, mas a gente tem muitas folhas, que são o radíquio, por exemplo, a chicória, também são azedos, né? A gente tem alimentos amargos para o fogo, que são os alimentos as carnes são amargas, né? O jiló é amargo, o quiabo é um pouquinho amargo também, algumas folhas também são amargas, a rúcula, ela tem tanto o azedo quanto o amargo, ela tem os dois sabores. Dentro do doce a gente tem não o açúcar, mas a gente tem as frutas e os amidos, né? O pão, a batata, né? O trigo, os grãos em geral, o próprio feijão, ele tem esse sabor doce, né? Dentro dos picantes a gente tem as pimentas principalmente, mas temos outros também, na verdade são alimentos que provocam os espirros, né? Que dão um pouquinho de alergia, então o açafrão é um pouco picante também, né? A cúrcuma é um pouquinho picante, a páprica é picante, então são mais os temperos dentro do picante. O gengibre estaria aí também? O gengibre ele não é picante, o gengibre é mais para salgado e amargo, ele trabalha mais no nível do fogo, né? E o salgado a gente tem basicamente os peixes, os frutos do mar, o próprio sal, né? Mas alguns alimentos também tem, cogumelos também tem uma pegada um pouquinho salgada. Mas aquilo que eu te falei, um alimento, ele não tem necessariamente um único sabor. Ele pode ter vários sabores agregados a ele. A gente vai utilizá-lo da melhor forma, dependendo também de outros fatores que estão envolvidos no alimento. Né? Uma outra classificação que a medicina tradicional chinesa faz em relação aos alimentos é quanto à temperatura. A temperatura. E também, de novo, é uma temperatura intrínseca, né? Não é a temperatura necessariamente de uma preparação, eu estou comendo um prato frio ou um prato quente, não. O alimento em si, ele tem uma temperatura. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, você vai do quente ao gelado, passando pelo morno, passando pelo neutro e passando pelo frio. Mais uma vez 5, né? Mais uma vez 5, sempre 5, né? Então, toda a nossa alimentação, ela deve evitar os extremos, o quente e o gelado. Óbvio que em determinadas situações, você vai buscar
os extremos para resolver um problema imediato. Mas quando você quer simplesmente prevenir e promover só um equilíbrio mesmo normal da sua energia, você fica no neutro, no morno e no frio. E vai se equilibrando nisso. Então, um exemplo de alimento morno, novamente, são os amidos, as batatas, são sempre os mornos. Não é à toa que a medicina ocidental coloca os amidos sempre como base da pirâmide. Por outros motivos, mas coloca. Então, os neutros são os amidos, algumas frutas são neutras também, alguns grãos são neutros, não todos, mas alguns. Dos mornos e dos frios, a gente tem também uma variedade. Então, frio, a gente pode ter o leite, por exemplo, é um alimento frio. Mesmo eu aquecendo o leite, ele é um alimento frio. Então, alimentos frios, tendendo para gelado, eles promovem muco. Então, se eu tenho uma doença de secura, né, se eu consigo perceber um desequilíbrio de energia pelo movimento de secura, eu posso trazer o leite para melhorar a fluidificação dessas coisas. Mas se eu tenho uma doença mais, um desequilíbrio mais de umidade, eu preciso retirar o leite, porque o leite ele promove essa umidificação do tecido, porque ele é frio e gelado. Quanto mais quente, mais seco, quanto mais frio, mais úmido. Né? Então a gente vai se equilibrando como se fosse uma balança mesmo, né? Um caminho de equilibrista, né? A gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, para fazer uma alimentação, um cardápio mais equilibrado. Embora a temperatura real do alimento não corresponda a essa classificação, o modo de preparo, principalmente de vegetais, legumes, ele pode modificar essa classificação de essa característica, né, do alimento. Na verdade, ela vai modificar o efeito. E como eu te falei, como um alimento pode ter várias características, tanto de sabor quanto de temperatura, a forma como você prepara esse alimento vai fazer com que uma determinada característica se intensifique. E aí você vai escolher essa forma de preparo segundo o objetivo que você quer alcançar. Então, se eu como alimentos crus, vegetais crus principalmente, eu estou utilizando uma coisa mais fria, portanto, eu estou promovendo a umidificação do organismo, né? E aí eu vou escolher alimentos que eu possa comer crus e que me tragam esse tipo de resposta. Nem todo alimento eu consigo comer cru. Agora, se eu tenho, por exemplo, um caso de uma pessoa que está muito seca, eu vou colocar mais água nessa preparação. Então, eu posso utilizar um alimento que seja morno ou frio, que está ali no meio, junto com o neutro, né? Mas eu acrescento água. E aí eu vou cozinhá-lo com bastante água. Eu vou fazer uma sopa. Exatamente. E aí eu trago a temperatura mais quente, mesmo que a sopa não seja consumida quente, aquela temperatura intrínseca vai estar naquele alimento, entendeu? Então a gente vai controlando isso também. Então, grelhar, assar, refogar, ou simplesmente dar aquele sustinho, porque a medicina, a alimentação chinesa que a gente conhece é uma alimentação em que as preparações são todas feitas muito rapidamente. Em algumas você coloca mais água e em outras menos. E é por causa disso, né? Porque você quer um objetivo naquele momento para você. Agora, as pessoas reagem de formas diferentes aos mesmos alimentos, né? Sim. Cada pessoa tem uma reação. Sim, porque somos pessoas diferentes. A energia que flui em mim flui de uma forma diferente da que flui com você, né? É a mesma energia, mas ela encontra caminhos diferenciados porque eu tenho uma história diferente, eu recebi uma energia ancestral diferente, eu fui criada durante anos e dezenas de anos de uma forma, com uma alimentação, com um ritmo de vida, com sentimentos que são meus, diferentes dos seus. Então, se a gente come o mesmo alimento, teremos respostas diferentes, né? E é por isso que as pessoas têm que se conhecer, né? Perceber a reação que aquele alimento provoca no organismo dela, né? Exatamente. Antes até, elas precisam se conhecer e perceber os sinais que o corpo manda. Porque o corpo fica mandando sinais o tempo inteiro pra gente. Não só o corpo físico, mas o corpo mental, o corpo psicológico, ele manda sinais pra gente. Tem sempre aquele dia em que você acorda azedo, não é? Por que você está azedo? O que o seu fígado quer dizer para você quando você acorda azedo? Guardei raiva de alguém, né? Engoli alguma coisa, estourei desnecessariamente, e aí eu acordo azedo.
O que eu faço para melhorar isso? Mas se eu acordo e vou levando o dia atropelado, né, nessa correria que a gente leva todos os dias, né, e não paro para prestar atenção nisso, eu vou passar um dia inteiro azedo, me alimentando mal, tudo vai cair mal e eu não vou descobrir o que está acontecendo e não vou resolver, né? E aí a minha cabeça dói, e aí eu tenho uma diarreia, e aí eu não me escutei, eu não me vi, né? Então, antes mesmo de perceber como o alimento bate em mim, eu preciso primeiro saber como eu vou receber esse alimento. Como é que eu estou? Como é que está a minha energia desse dia? Né? Então, isso é fundamental. E nós, ocidentais, não fazemos isso, né? Infelizmente. Passa pelo autoconhecimento de uma forma mais ampla, né? Com certeza, com certeza. O ideal é a gente repor a energia que a gente gasta? É ficar nesse patamar para não gerar nem excesso nem falta? Sim, sim. O ideal é a gente estar repondo o tempo inteiro. A gente respira o tempo inteiro e a gente come o tempo inteiro e a gente se movimenta o tempo inteiro. Então, de alguma forma, a gente está repondo essa energia. O problema é a qualidade da energia que a gente está colocando para dentro para repor essa energia que a gente gasta, né? Então, os sentimentos gastam energia, as emoções gastam energia, as preocupações gastam energia, o medo gasta muita energia. Então, a gente precisa prestar atenção no ar que a gente respira, em como a gente respira. O ocidental respira muito curtinho, é só aqui em cima, não é um ar que entra, que renova e que sai de novo, né? A gente não se movimenta de uma forma harmônica. Ou a gente vai correr numa academia, suar desesperadamente, né? Ou a gente fica plantado em casa, sentado no sofá vendo televisão. Então, assim, que tipo de movimento eu preciso fazer? E, de novo, eu preciso me conhecer. Se eu sei que eu acordei azedo naquele dia, que meu fígado está mal, eu vou caminhar. Eu vou caminhar num lugar que tenha verde, porque verde é a cor do meu fígado. Eu vou alimentar meu fígado, eu vou renovar a energia do meu fígado. O que aconteceu naquele dia anterior? Vou descobrir, mas mesmo que eu não descubra, eu tenho como repor essas questões, né? Então é importante eu repor a minha energia com qualidade. Repor a gente está repondo, senão a gente não estava vivo, né? Mas por que a gente está ficando doente? Porque a gente não está repondo uma energia de qualidade. Essa é a questão. E porque não presta atenção nos sinais, né? É tudo uma cadeia, né? Não tem nada separado, né? Eu não presto atenção, então eu não reponho, e aí eu continuo não prestando atenção, e quando eu vou ver eu tô doente. Sinais de que essa energia não está equilibrada, por falta ou por excesso. Por exemplo, cansaço. Cansaço, em geral, é por falta, né? Aquele cansaço que te prostra, que você esgotou. E aí você pode ter esgotado a sua energia, ou porque você a consumiu, ou porque você não a repôs, né? Então, em tudo aquilo que deixa você para baixo, que deixa você letárgico, né? Caído, até em relação a sentimento, a pensamentos também, é falta. Tudo aquilo que deixa você muito agitado, a pessoa que é obsessiva, a pessoa que é toque, a pessoa que precisa correr, a pessoa que come excessivamente, a pessoa que ansiosa é por excesso, né? Então a gente tem esses sinaizinhos que são muito básicos, mas que a gente já é um caminho para você começar a percorrer e tentar descobrir o que de fato está acontecendo, né? Mas em geral é assim. Tanto é que o obeso, por exemplo, a gente tem dois tipos de obeso, né? Você tem aquele obeso que fica afundado no sofá, que não quer levantar para nada, que está com um balde de pipoca e que fica assim, né? E tem aquele obeso que você olha para ele e ele diz, eu sou ótimo, não estou sentindo nada, eu estou muito animado. Ele é excesso. E o outro é falta. E eu não posso tratar os dois da mesma forma. Eu tenho de olhar para eles e tratá-los de forma diferente. Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a energia dos alimentos. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza.
O Em Questão está de volta falando sobre a energia dos alimentos. Nossa convidada é a nutricionista, naturopata e professora da FMP Fase, Brigitte Olichon. Brigitte, como é que é a primeira abordagem do paciente? Quando ele chega no consultório, o que deve ser considerado nesse primeiro contato para conseguir fazer uma análise da situação dele? Na verdade, só o fato dele chegar, a gente já tem uma ideia do que nos espera, na verdade, né? Porque a forma como a pessoa se apresenta, a forma como ela anda, a forma como ela se senta, né? O rosto dela, se ele está mais avermelhado, se é uma pessoa que fala muito, se é uma pessoa mais contida, isso tudo já diz muita coisa pra gente, né? E aí a gente vai ouvir a história do paciente, as queixas principais. Na verdade, a gente não faz um diagnóstico de doença, a gente percebe mais as queixas que o paciente traz pra gente. Eu sinto isso, aquilo me incomoda, eu estou infeliz nesse sentido. E depois a gente faz um exame físico. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente observa principalmente língua. A língua fala muito pra gente, né? Então, a língua, na verdade, é o órgão de expressão do coração. Então, como o coração é o fogo, né? É o fogo que vai alimentar todos os outros elementos. Se a língua estiver com alguma alteração, a gente já tem uma ideia, né? Se está muito seco, se está muito úmido, se está muito congestionado ou se está muito pálido, falta de fogo, né? Um outro método de diagnóstico é o pulso, mas não é o pulso ocidental, né? É o pulso oriental, em que você tem 9 níveis de percepção, em que você vai ver cada elemento, cada órgão, cada víscera, se está com bastante energia ou se está com ausência de energia. Então, basicamente, a gente faz esses exames, né? E aí, a partir da queixa do paciente, a gente vai fazer outras questões mais específicas dentro daquela hipótese que a gente cria no primeiro momento. E dentro da nutrição, né, é avaliada a rotina. A rotina alimentar. A gente avalia a rotina de excreção, né, como estão funcionando seus intestinos, como são suas fezes. Os orientais, eles têm, não sei se você sabe disso, no vaso sanitário, eles têm uma prateleira, né, dentro do vaso, para eles poderem observar as próprias fezes, né, se tem algum resíduo, se tem muco, se tem sangue, a coloração. A gente aqui não tem esse hábito, né? A gente, pelo contrário, a gente ignora, isso não me pertence, não quero saber. Não, lá eles precisam ver, e é importante a gente saber, porque aquilo que a gente excreta diz muita coisa pra gente, de como está funcionando o seu organismo, né? E a gente faz, obviamente, uma análise da alimentação da pessoa. Mas a gente não se prende a isso, a gente também vai falar de emoções, de sentimentos e de relações pessoais. Porque isso tudo se reflete no organismo também. Tá? Para os orientais, as funções dos órgãos vão muito além do que aqui no Ocidente a gente considera, né? Sim. Dá para a gente falar desses órgãos principais aí, suas funções? Claro, então. A gente fala dos órgãos, mas a gente tem a tendência ocidental a pensar no órgão e não é, né? O órgão, quando a gente fala de madeira, fígado, eu não estou falando do meu fígado, eu estou falando do fígado como uma ideia, né? Então, a ideia de fígado deles se relaciona com a primavera, se relaciona com os ventos, se relaciona com a raiva, se relaciona com o sabor, se relaciona com a cor verde. Então, ele tem essa função de gerar uma vida, de florescer. O fígado, ele tem essa função de florescimento. Então, uma pessoa que é muito contida, que é muito, né, que fala assim, não sinto raiva de ninguém, tá tudo bem na minha vida, mas que tá parada, ela não floresceu. Se ela não floresce, o fígado dela, né, órgão como medicina tradicional chinesa, está completamente bloqueado. Então a gente também trabalha essas questões, né? O fogo, que é o coração, é aquilo que faz você desabrochar. Você floresceu e agora você desabrocha, né? Então, desabrocha é fogo, coração, é vida, é alegria, é cor, é verão, né? Calor. Então, uma pessoa fria, extremidades frias, uma pessoa que não se envolve, uma pessoa apática, fogo, cadê? Não tem. Então, vamos alimentar esse fogo, né?
O elemento terra, que é estômago e baço pâncreas. A medicina tradicional chinesa considera baço e pâncreas um órgão só. Eles trabalham juntos, né? E estômago. Então, são as relações pessoais, é como você aceita a sua própria vida. É como você se reconhece, é como você se reconhece como pessoa, como você se relaciona com as pessoas, como você aceita as situações que você enfrenta no seu dia a dia. Então, é a digestão daquilo que você tem, não só alimentar. E se você tem problemas digestivos, não necessariamente é só alimentar, muitas vezes é emocional e relacional também, né? Então, o doce, que é o sabor da terra, é aquela coisa que acolhe, é aquela coisa que acalenta, que te põe de novo no trilho, entendeu? Colo de mãe mesmo, né? Terra é colo de mãe. O doce é o sabor do sabor equilíbrio da terra, desse órgão. do estômago e do baço pâncreas. Né? Quando ele está em desequilíbrio, o doce é usado... Ou não, ou a gente retira o doce. Às vezes ele já está em excesso. Às vezes ele pode estar em excesso. E por isso a análise da alimentação da pessoa, do hábito alimentar, é muito importante também. Porque aí a gente pode ver o que está faltando e o que está em excesso. Né? A gente falou do fígado, falou do coração. Estão faltando dois. Estão faltando dois. E aí a gente tem o metal. Metal é pulmão e intestino delgado. Pulmão é a nossa segunda alimentação, que é oxigênio, respiração, né? Mas também é a aceitação do mundo. Como é que eu aceito o mundo? Como é que eu me relaciono com o mundo mesmo, né? Não as pessoas, o mundo mesmo, né? Como é que eu começo a trilhar a minha via mais sutil, mais espiritual, né? Então, eu gosto muito de dar esse exemplo. No início do século passado, as pessoas morriam muito de tuberculose. E por quê? Porque existia um movimento em que o spleen, que eles chamavam de spleen, né, que era a depressão, todos os artistas vivenciavam aquela depressão. E o pulmão, o sentimento do pulmão é a tristeza. Né? Então você bloqueia tanta energia ali dentro que você acaba considerando uma doença, né? Consolidando uma doença ali. Então, não pode. A gente precisa trabalhar a tristeza, ela tem o seu momento, ela precisa ser vivenciada, mas ela precisa fluir, como todos os outros sentimentos, precisam fluir. Né? O sentimento da terra, que eu não falei, é a preocupação. Né? Então, se eu fico muito preocupada, se eu fico muito ansiosa, a minha terra está se consumindo. Eu preciso viver uma preocupação, sim, e deixar fluir. Viver a tristeza do metal e deixar fluir. Né? Porque eu preciso respirar. O suspiro, né? É porque eu estou triste, eu tenho alguma coisa lá dentro que não está bem, está bloqueado. Eu preciso fazer isso andar. Né? E depois eu tenho a água, que são os rins e a bexiga, e é onde o rim está guardado o quê? A minha energia ancestral. Então é todo o meu âmago está dentro do rim. E o que pode mostrar um desequilíbrio de rim? Medo. O medo de qualquer coisa. O medo significa que eu não me permito ser quem eu sou. Né? Então a minha energia ancestral está guardada lá, a minha capacidade de reprodução está guardada lá e o meu medo está guardado lá. Eu posso vivenciar o medo, mas eu não posso me deixar engolir pelo medo, senão eu começo a manifestar doenças de rim também. Né? Então os órgãos não são os órgãos físicos simplesmente, mas eles são uma ideia, né? Um conjunto de características que se relacionam naquele perfil. Tá? Em relação a horários e meridianos, né? Até a alimentação também tem os melhores horários, né? Tem. Então, essa energia que flui, ela flui através do que a gente chama de meridianos, que são canais de energia. Não são exatamente canais, mas a gente coloca assim. E eles têm uns fluxos, os momentos em que esse fluxo está aumentado, como no próprio corpo físico também, né? Então tem momentos em que determinados hormônios e órgãos estão mais acordados e outros que não. Então, por conta desses horários de fluxo, se eu estiver no momento alto, não é o momento para eu mexer naquele órgão naquele momento. Eu preciso deixá-lo quietinho para que ele possa trabalhar e fazer o fluxo andar mesmo, né? Não ficar nada bloqueado. Então, por exemplo, café da manhã é interessante eu tomar entre 7 e 9 horas da manhã. Por quê? Porque nesse horário o meu intestino está no seu
médio fluxo. Ele está começando a subir, então eu posso alimentar naquele momento, ele vai aumentar um pouquinho, tanto é que as evacuações em geral são na parte da manhã, porque o intestino está funcionando bem naquele horário. E à noite a mesma coisa, então à noite, no meio da noite, por exemplo, de madrugada, você falou para mim, eu tossi de madrugada. Por quê? Porque o pulmão, o fluxo do pulmão mais o ponto ápice é 3 horas da manhã. Por isso, quando a gente está gripado, a tosse vem... A tosse vem nesse horário, né? Então, a gente fica, meu Deus, eu não consigo respirar. Porque é ali que está o problema maior, né? Então, a gente precisa acalmar esse pulmão para que ele possa ter os seus horários regradinhos. E a medicina tradicional chinesa, dentro da alimentação, ela preza muito essa questão dos horários, justamente por causa disso. Conforme a gente vai... mudando de idade, as coisas mudam. As coisas mudam. E a alimentação também deve mudar, né? Deve mudar, porque as nossas características mudam, né? E não só por conta da idade, né? Hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado, eu preciso ir acompanhando isso também. Mas um exemplo clássico dessa mudança que você está falando somos nós mulheres. Então nós somos yin, somos mulheres, temos, né, uma questão mais de terra, a gente concentra mais gordura na parte inferior do corpo, diferente dos homens, né? Então somos yin, precisamos de alimentação mais yang para manter um equilíbrio. Só que quando chega na menopausa, o que acontece? A gente fica mais yang, né? A gente fica mais yang. O que são os calores da menopausa dentro da medicina tradicional chinesa? É o yang que está subindo demais para você, porque aquilo que te fazia ser yin está diminuindo. Então você começa a ficar mais yang. Então eu preciso mudar a minha alimentação para conseguir ter um equilíbrio de novo das minhas funções. Então, muitas mulheres que chegam para mim com essa queixa de calores, de irritabilidade, de insônia, elas se sentem muito agitadas por excesso de yang, a gente muda a alimentação, coloca uma alimentação mais yin, para que elas possam novamente se acalmar e passar por essa fase de uma forma mais tranquila, né? Por isso, né, a gente deve enxergar que a alimentação, ela evolui junto com a gente e a gente tem que estar sempre se adaptando a essas mudanças, com né? Certeza, com certeza. Não existe aquilo de eu sempre comi isso, vou comer isso a vida toda. Não, né? porque a gente não é a mesma pessoa a vida toda, a gente vai mudando. Então. Qual o conselho para terminar que você daria para as pessoas terem uma alimentação mais equilibrada e mais energia para viver plenamente? Primeiro que tudo, se observe. Coma aquilo que o seu corpo está pedindo, no momento em que ele está pedindo. Mas não de uma forma falsa, né, do que a sua emoção está pedindo, não. O que o seu corpo de fato está pedindo. A gente não consegue identificar muitas vezes o que o corpo está pedindo, mas é mais a emoção, né? O chocolate, o doce, né? Exatamente. Isso aí é emoção, né? Isso é emoção, isso é emoção. Então, o importante é você se conhecer mesmo, fazer esse exercício de conhecimento e perceber no momento da alimentação o que o seu corpo está pedindo. Não tem erro. Ok. Tá, infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Obrigada. Brigitte. Obrigada. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.